Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia e hoje eu vou responder a seguinte pergunta para vocês. Nós já passamos pelo pico do coronavírus no Brasil e no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que o coronavírus é um vírus novo, a pandemia se sabe pouco, como vocês podem ver. Então, tudo que eu disser aqui são estimativas que eu fiz, são opiniões pessoais minhas, em cima daquilo que eu pude pesquisar sobre o comportamento dos vírus respiratórios no Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que o coronavírus é um vírus de transmissão respiratória semelhante ao influenza, semelhante até aos outros coronavírus. Então, ele muito provavelmente também se comportará da mesma maneira, ou seja, ele terá períodos em que existirá maior transmissão e períodos com menor transmissão. Então vamos para os gráficos e mostrar caso a caso como é que se comportam os vírus respiratórios no Brasil. O Brasil é um país continental, nós sabemos que as áreas são muito divergentes, muito diversas, então é muito difícil dizer que o vírus, é muito pouco provável que o vírus vá se comportar da mesma forma em todo o país ao mesmo tempo. Não adianta combinar isso com o vírus, que não é assim que ele vai fazer. Nós temos temperaturas diferentes, climas diferentes, enfim, aglomerações diferentes. A gente sabe que no sul, no sudeste do Brasil, existe a maior parte da população. Então, eu vou mostrar até um gráfico para vocês que é ali, que é aquela região onde, classicamente, o influenza mais causa síndrome respiratória aguda grave, mais causa óbitos. Então, vamos gráfico por gráfico e no final ainda vou mostrar para vocês o quanto que o coronavírus já levou pessoas a óbito no Brasil com dados atuais de hoje. Vamos lá então para o primeiro gráfico. Aqui nós temos a distribuição do vírus respiratório identificados nas unidades sentinelas por síndrome gripal. Ou seja, esse gráfico mostra o quanto que o vírus circula dependendo da semana epidemiológica. Eu circulei ali para vocês, a semana epidemiológica número 31 seria o equivalente a 26 de 7 a 1º de agosto. Então é nessa semana epidemiológica que existe o último pico e depois os vírus que causam síndromes gripais começam a naturalmente diminuir, certo? Esses dados são aqui do Rio Grande do Sul e do Sudeste, onde está a maior parte da população. Nós sabemos que síndromes gripais e vírus respiratórios, eles têm uma predileção a causar surtos mais em climas frios, no inverno. Então, mostrando ali, então, que no dia 31, na semana epidemiológica 31, já começa a existir diminuição do número de casos de síndrome gripal, ou seja, a partir de 1º de agosto. No segundo gráfico aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa é a distribuição dos óbitos por síndrome gripal aguda grave, segundo agente etiológico e semana epidemiológica de início de sintomas. Esses dados são de 2014 no Brasil. Por que 2014? Bom, primeiro porque 2014 está bem longe de 2009, que nós tivemos uma pandemia pelo H1N1, influenza. Então são dados que não estão sendo ainda impactados pela circulação tão agressiva do H1N1 como foi em 2009 e 2010. Novamente, nós temos nesses dados, que são brasileiros, que na semana epidemiológica 18 a 28 existe um número maior de óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Essas síndromes respiratória aguda grave geralmente são causadas ou por vírus ou por bactérias. Novamente, semana 18 de 26 de 4 a 2 de 5. E a semana 28, quando começa a diminuir os números de casos, 19 de 7 a 25 de 7. Mostrando então que, novamente, os óbitos acontecem e começam a declinar logo no final de julho, início de agosto. Aqui no próximo gráfico, vou mostrar para vocês, é o número de casos de SRAG, síndrome respiratória aguda grave, por semana epidemiológica. Mostrei antes os óbitos, agora eu vou mostrar o número de casos. Nós temos aqui no sul do Brasil, mais uma vez, a semana epidemiológica 31 aparecendo, ou seja, o pico parece que começa a cair, os vírus respiratórios começam a cair novamente bem no início de agosto. Aqui, como eu falei para vocês, o sul e sudeste do Brasil, ele tem maior casos e maior número de óbitos. E também é onde está a maior parte da população.
Então, essa é a distribuição espacial dos casos de óbitos por síndrome respiratória aguda grave, confirmados, e aqui no caso por influenza, em todo o Brasil. Também dados de 2014. Esse próximo slide que eu vou mostrar para vocês, ele é do Portal da Transparência e mostra o registro de óbitos do Rio Grande do Sul. Nós podemos notar que o pico foi 31 de julho de 2020, depois disso começou a cair. Nós sabemos que as mortes pelo Covid-19 são mortes que acontecem um pouco depois da infecção, geralmente até várias semanas depois da infecção, porque o paciente fica bastante tempo na UTI. Com todos os manejos, com todas as dificuldades que nós sabemos que o vírus causa naquelas populações que têm maiores fatores de risco para ter doença grave pelo coronavírus, pela Covid-19. Depois de 31/7, nós já tivemos vários dias com um decréscimo do registro de óbitos, mostrando que é possível que 31/7 tenha sido o pico de óbitos no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que é esse período, como mostrei nos slides anteriores para vocês, que existe a maior circulação daqueles outros vírus respiratórios que eu estava comentando nos slides anteriores. Como o Brasil é muito diverso e como o Brasil tem muitos subclimas e é muito grande, é continental, eu peguei para vocês, então, no mesmo Portal da Transparência, o registro de óbitos por Covid-19 do Brasil. Acompanhe aqui no próximo slide. Esse slide, então, também do Portal da Transparência, com registro de óbitos, com suspeita ou confirmação de Covid-19, mostra que em maio aconteceu o último pico no Brasil. Esse é todo o território nacional. Mostrando que existe realmente a diversidade. Tem locais que vão ter um pouco depois, locais que vão ter um pouco antes. Eu mostrei para vocês que os vírus não circulam todos, os vírus respiratórios, né, não circulam todos ao mesmo tempo. Então, provavelmente, o pico de casos no território nacional foi em maio. Então, bem interessante. Tudo indica, pelo aquilo que nós sabemos de outros vírus, especulando para o coronavírus, para a Covid-19, que nós estamos saindo do pico e o vírus deve diminuir a sua circulação naturalmente, como aconteceu na Europa. Vocês lembram aqueles casos de número de óbitos na Itália e na França, onde teve aquelas restrições todas de lockdown e tudo mais? Eles começaram a cair realmente quando os europeus começaram a sair do seu inverno. Vírus respiratório é assim. A pandemia provavelmente será da mesma forma. Nós zeraremos o número de casos? Não, mas eles provavelmente diminuirão bastante. O número de óbitos continuarão acontecendo? Sim, continuarão acontecendo, mas num ritmo muito menor. Eu ainda tenho mais um slide para mostrar para vocês aqui, que é o quanto que esse vírus realmente causou de óbitos. Não adianta dizer que quantas pessoas faleceram por coronavírus, porque muitas dessas pessoas faleceriam de outras causas, de outras síndromes respiratórias agudas graves. Infelizmente, é assim. Mas eu achei aqui também, nesse Portal da Transparência, do registro de óbitos, que são obrigatórios aqui no Brasil, um slide bem interessante. Eu circulei para vocês. Esse, então, é um gráfico que registra o número de óbitos por doenças respiratórias em todo o Brasil nos anos de 2019 e 2020. Comecei aqui em 1º de janeiro até o dia de hoje, 8 de agosto. Então, existe um número parecido de óbitos, demais óbitos, que eles põem aqui em azul. De insuficiência respiratória é praticamente a mesma coisa. De septicemia, também praticamente a mesma coisa. De pneumonia, nós tivemos mais casos de pneumonia em 2019 do que em 2020. Essa diminuição de casos de pneumonia é muito provavelmente porque as pneumonias agora são classificadas em pneumonia por SARS-CoV-2, pela Covid, que causa uma pneumonia. Esse é o principal problema que leva os pacientes para os hospitais. Ele deixa de ser um vírus de nasofaringe e começa a ter repercussão pulmonar e aí começa toda a cascata inflamatória, como eu já falei para vocês em diversos outros vídeos. Então, o número atribuído, o excesso de óbitos por Covid-19 é aquele quadrado que foi circulado em vermelho e tem aquela setinha ali que eu botei para vocês. Esse é
o real número de mortes causada pelo Covid-19 no Brasil. É bem menos do que se imaginava, bem menos do que se imagina, ou bem menos, principalmente, do que é noticiado. Porque nós não podemos ser ingênuos e pensar que essas pessoas, todas as pessoas, estariam vivas se não tivesse pego o Covid-19. Não é verdade. Elas pegariam outras doenças, porque são pacientes já debilitados, infelizmente, são pacientes já com doenças e comorbidades bem importantes. Não que não possa a Covid-19 acabar infectando uma pessoa sadia e causar doença grave, ninguém está livre disso. Eu longe, meu Deus, eu longe de estar dizendo uma coisa dessa. Isso pode acontecer, e isso acontece. O vírus ele tem uma capacidade de se propagar muito grande, mas isso não é o comum, isso é exceção. O comum é que ele cause doença grave realmente em pacientes com mais idade e com mais comorbidades. Então é isso que eu queria falar hoje para vocês, espero que tenham gostado, uma mensagem otimista. Na minha opinião, o pico já aconteceu, tanto no Brasil quanto aqui no Rio Grande do Sul. A tendência agora esperamos, né, de melhora e que nós possamos retornar com a maior brevidade possível à normalidade em nossas vidas. Um grande abraço, sou Renato Cassol, médico infectologista.